Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui mais uma vez. Vou resolver um problema de vibrações referente a duas molas distintas, né, mas que estão, entre aspas, ligados em paralelo, tá? E não antes de deixar uma frase de reflexão para resolver o exercício, que é a seguinte: prenda a minha parabólica, princesinha clarabólica, paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Beleza? Bora para o exercício. Bom, sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer uma análise dinâmica do problema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. A figura está aqui do lado direito, né, onde a gente tem aqui as duas molas, né? O enunciado diz o seguinte: determine a frequência natural para o sistema mostrado, onde as molas estão em paralelo, uma mola representa um K1 e outra mola representa um K2. Né? A massa é a mesma. Né? A massa é a mesma. O problema aqui está nas molas, porque as molas podem ter constantes elásticas diferentes. O que eu vou fazer então? Nesse tipo de sistema, quando as molas estão em paralelo, né, uma do lado da outra, o real K, a gente chama de K equivalente, é a soma dessas duas molas. Né? Então, a soma das duas molas é um K equivalente. E, se eu somar as duas molas aqui e transformar num K equivalente, eu tenho, então, como se fosse apenas uma única mola de K equivalente. Tá? Então, percebam, né? As duas molas estão aqui, mas quando eu somo as duas em paralelo, eu tenho um K equivalente, e é como se eu tivesse uma única mola. Então, meu sistema acabou de se transformar num sistema massa-mola comum. Né? Aí, tudo fica mais fácil para eu resolver o problema. Por quê? Porque é como vocês já fizeram no problema anterior, né? Eu até vou deixar o link aqui em cima do sistema massa-mola mais simples, né? E, primeiro, vamos fazer uma análise aqui onde vai ter um deslocamento de massa ou outro deslocamento de mola. Então, tem duas posições, posição 1 e posição 2. Né? Um para massa, 2 para mola. E daí a gente começa com a nossa análise estática, então. Estaticamente, só de ter a massa aqui, a mola já está deslocando um pouquinho. Para aplicar um diagrama de corpo livre, né, primeiro nós vamos analisar o deslocamento da massa. Como é que vai funcionar? Tem a minha massinha bonitinha aqui, que é essa massa aqui. Toda vez que a massa deslocar para baixo aqui, que é o sigma estático 1, né, estaticamente, também a mola está deslocando aqui em cima, na mesma frequência. Né? Então, a mesma proporção de deslocamento da massa é a mesma proporção de deslocamento da mola. Isso implica, então, já que existe essa igualdade, né, que o sigma estático 1 é igual ao sigma estático 2. E nós temos, então, uma nova equação que o deslocamento da massa, né, que é o sigma estático 1, é igual ao deslocamento da mola, que é o sigma estático 2. Tá? Então, esta é a nossa equação 2. De posse, então, da equação 2, nós vamos à próxima etapa, que é analisar o deslocamento dos cabos. Bom, como eu já tinha falado, né, se nós não temos um sistema com polias, né, nós não precisamos fazer esse deslocamento de cabos aqui, porque ele é referente só às polias. Então, essa etapa aqui vocês matam. E agora a gente faz aquela relação de proporcionalidade. Né? Por definição, a relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola, que está aqui, ó, massa em relação à mola, será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Então, onde eu tenho massa igual a mola, vai ser igual a mola, que era o sigma estático 2, né, que está aqui, ó, em relação ao deslocamento do sistema. Então, está aqui. Isso é a equação 3 e a gente chama de equação de proporcionalidade. Tá? Próxima etapa. Vamos analisar apenas as forças estáticas dos cabos. Né? Novamente, não tem polia, não vamos analisar cabo nenhum. Mata essa etapa e já vai para a próxima, que é apenas as forças estáticas da massa. Essa sim. Nós temos uma força estática aqui, massa vezes aceleração da gravidade, e uma força, né, resultante F1. Lembrando também, né, que de acordo com a lei de Hooke, a força na mola, né, que é o F1 aqui, né, a força na mola vai ser menos que a x. Né, o x representando um deslocamento da mola. Então, o F1 vai ser igual ao menos K equivalente,
né? Menos K equivalente vezes o sigma estático 2, que é o deslocamento da mola aqui, né? Sigma estático 2. Chamamos isso aqui, então, de equação 4. A partir disso, podemos aplicar, então, a terceira lei de Newton, onde o somatório das forças em Y, né? Y porque está nesse sentido aqui, igual a zero. Tá? Com sentido positivo para cima sempre. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter menos mg, porque está apontando para baixo, mais F1, porque está apontando para cima, igual a zero. E esse mg pode passar para o outro lado. Né? Então, F1 igual a mg, e esta é a equação 5. Né? O mg que estava negativo passa positivo. Equação 5. Feito isso, né, a gente pode pegar esta equação 5 e jogar na equação 4 aqui. Ó. Onde eu tenho F1, eu vou substituir por mg. Sempre lembrando que o objetivo principal dessa análise estática é pegar a equação mg e relacionar com alguma coisa sigma estático, tá, do sistema. Então, o mg jogando aqui na equação 4, né, no lugar do F1 vai ficar mg igual a menos K equivalente sigma estático 2. Esta é a equação 6. E o que é o sigma estático 2? Equação 3 aqui, né? Ó, a equação 3 eles vão jogar na 6 e o mg passa a ser, então, menos K equivalente sigma estático de todo o sistema. Agora não tem mais o que eu fazer, não consigo mais trabalhar com essa equação. Finalizo a parte de análise estática do sistema, tá? E esta é a equação 7. Bom, tendo a equação 7 aqui, nós vamos à próxima etapa, que é a análise dinâmica. Lembrando sempre, né, que se eu tinha, né, que o deslocamento estático da mola era igual ao deslocamento estático do sistema, como agora eu estou deslocando dinamicamente, esse deslocamento estático aqui, ele vai estar junto de um deslocamento y. Se eu puxar a massa aqui, a mola também desloca, então eu vou ter deslocamento estático mais uma posição y qualquer igual ao deslocamento do sistema mais essa posição y qualquer. Tá? Então, essa equação de proporcionalidade aqui passa a ser a equação 8 agora. Né? Feito isso, vamos a fazer análise apenas dos cabos. Bom, não tem aqui, né, polia, já comentei com vocês, então sai fora aqui essa parte de análise dos cabos, vamos direto para apenas as forças dinâmicas da massa. E na massa sim, né? Eu tenho mg e tenho F1. Né? Sempre lembrando que depois do somatório, se você quiser igualar a zero, você pode colocar uma força mg para baixo, aqui, porque ele vai movimentar para baixo. Né? Mas, né, pode deixar igual a mg que vai dar na mesma. Pela lei de Hooke, né, F igual a menos Kx, nesse caso, então, o F1 vai ser igual a menos K equivalente e sigma estático da mola, né, porque o F1 aqui faz parte da mola, mais uma posição y, né, mais uma posição y, porque agora é dinamicamente que a gente está deslocando. Isso aqui eu vou chamar de equação 9, tá? Equação 9. Feito isso, segunda lei de Newton. E aqui que eu comentei com vocês, ó, pela segunda lei, o somatório das forças em y tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, se você não quiser colocar aqui para baixo um vetor de massa vezes a aceleração, né, do sistema, você não coloca, mas mantém aqui massa vezes a aceleração do lado direito. Caso você queira colocar aqui um vetor de massa vezes a aceleração, você iguala a zero. Aí passa a ser a terceira lei novamente, tá? Mas eu prefiro deixar a massa vezes a aceleração desse lado aqui já, e daí eu não preciso colocar vetor nenhum. Sentido positivo para cima em y, né? Então eu vou ter menos mg mais F1 igual a massa vezes y, dois pontos, em vez de igual a zero. Reparem que se eu igualasse a zero, teria que ter uma massa vezes y, dois pontos aqui, e ela seria negativa também. Passando para o outro lado, passa positivo e ia dar na mesma. Tá? Esta é a equação 10. Tá? O que eu posso fazer agora? Jogar a equação 9, que eu tinha acabado de pegar o F1 aqui, né? Dentro dessa equação 10. Então, onde eu tenho F1, eu coloco o lado direito da equação 9. Eu vou ficar com menos mg mais o menos K equivalente sigma estático 2 mais y igual a my, dois pontos, que é a equação 11. E agora eu pego a 8, que estava aqui, né? E onde eu tenho aqui na 11?
sigma estático 2 mais y, eu vou jogar sigma estático do sistema mais y, né? Então, vou ficar com menos mg mais o menos k equivalente que multiplica sigma estático do sistema mais y igual a my, dois pontos, tá? Posso abrir aqui, né? Porque ó, o k equivalente acaba multiplicando os dois termos, né? E lembrando que ele está negativo. Então, eu posso abrir para menos mg, menos k equivalente sigma estático do sistema, menos k equivalente y, igual a my, dois pontos. Então, esta é a equação 12, tá? E ainda, né? Lá da nossa análise estática, eu tinha que o mg era igual a menos k sigma estático do sistema, né? Então, eu vou pegar aquela equação 7 aqui e jogar na 12. Ó. Vou pegar onde tinha mg aqui na 12, vou jogar o lado direito da 7. Então, eu vou ficar com menos, o menos k equivalente sigma estático, menos k equivalente sigma estático, mais, menos ky igual a my, dois pontos. Isso aqui vai ficar positivo, né? K equivalente sigma estático positivo, menos K equivalente sigma estático, menos KY igual a my, dois pontos. O famoso corta-corta, né? Se eu tenho um positivo e um negativo, sai fora esses dois termos aqui, e eu fico então com a equação mais simples aqui, onde o menos K equivalente Y é igual a my, dois pontos. Nesse momento, nós vamos isolar então o Y, dois pontos, tá? Isola a aceleração, passa a massa para o outro lado dividindo. Se ela está multiplicando aqui, ela vai ter que passar dividindo. Então, o y vai ser igual a menos k, y dividido pela massa. E agora, né, a última etapa é passar tudo para o mesmo lado, ou seja, esse termo aqui que está negativo, esse termo que está negativo aqui, ó, vai passar para o lado esquerdo positivo. E a gente mantém o zero desse lado aqui. Só que com o detalhe que nós vamos deixar o y em evidência, né? Então, tudo que multiplica o y, separa e deixa o y fora. Então, ó, y dois pontos vai ser igual a positivo agora, né? K equivalente sobre m vezes o y igual a zero. E esta é a nossa equação diferencial ordinária, a famosa equação 13 aqui, né? Bom, até comentei com vocês que aqui era a equação diferencial ordinária, mas ainda não é, porque eu tenho o K equivalente aqui, né? Não é o meu verdadeiro K, né? E qual que é o K equivalente? Está na equação 1, né? A gente fez para facilitar todo o problema, mas agora a gente vai ter que colocar ela aqui dentro, né? Então, joga a equação 1 dentro da 13, e vocês agora sim, então, vão ter a equação diferencial ordinária, né? Onde, né, para essa equação diferencial ordinária, agora eu estou representando novamente o meu sistema massa-mola, onde eu tenho paralelo K1 e K2. Aqui, ó. Né? Então, vai ficar y dois pontos mais K1 mais K2 sobre m vezes y igual a zero. Enfim, a última etapa será comparar as equações diferenciais ordinárias. Nesse caso, né, por definição, a equação diferencial ordinária é x dois pontos, que é a aceleração, mais ωn ao quadrado, que é a frequência natural ao quadrado, vezes x igual a zero. Analisando as duas aqui, ó, dá para dizer, o que está multiplicando o y vai ser igual ao que está multiplicando o x. Então, o ωn ao quadrado, ele vai ser igual a K1 mais K2 sobre m. Como eu não quero saber, o problema ele pedia a frequência natural, e não a frequência natural ao quadrado. Então, esse quadrado aqui passa para o outro lado em forma de raiz, tá? E, agora sim, a gente tem a frequência natural, que é a raiz de K1 mais K2 sobre m. E esta é a resolução deste exercício. Era isso, senhores! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!